Pois é. Era um menino, né, de 24 para 25 anos, entrando numa cozinha profissional em Lyon, na França, ali nos arrebaldes de Lyon, na cidadezinha de Écully, Château do Vivier. Ali dentro acontecia as aulas de gastronomia francesa do curso da Aliança, com vários chefes e pessoas importantes da gastronomia que vinham dar aulas para estudantes das mais variadas nacionalidades. Eu era um deles, dentre sul-coreanos, peruanos, mexicanos, colombianos, franceses também, italianos. Eu tinha acabado de abrir aquela cortininha que é a viagem para a Europa, a primeira vez que eu pisava no velho mundo, que a gente ouve tanto falar aqui nos livros de história. E naquele momento ali, todo paramentado de doma, Instituto Paul Bocuse, o chefe vira para os alunos e fala o seguinte: eu quero que alguém aqui faça la sauce vinaigrette, um molho vinagrete. Eu olhei, ninguém falou nada, né? Eu falei, bom, vou ter que ir lá, né? Todo mundo meio acanhado, só um pouquinho cara de pau mesmo e fui. Peguei um tomate, comecei a picar uma cebola, um alho. O chefe, arrête, qu'est-ce que tu fais? Eu não sabia nem o que ele estava falando ainda, porque eu não sabia muito bem francês. Tinha acabado de chegar. Mas eu entendi que eu estava fazendo alguma coisa errada, bem errada, na verdade, né? E aí eu aprendi que la sauce vinaigrette, o molho vinagrete, consiste em 3 partes de óleo para 1 parte de vinagre, sal, pimenta do reino, só. E aí eu aprendi também que na minha terra, o molho vinagrete consiste de tomate, cebola, às vezes para agradar algum cliente um pouquinho de coentro, cebolinha, salsinha, pimenta dedo de moça ou abodinho, bem pantaneira, sal, pimenta do reino às vezes, se tiver. Eu entendi que tinha alguma coisa que pudesse estar errada ali, ou certa, né? Não sei. Mas, voltando um pouquinho na história, antes de ir para a Europa, num momento da minha vida que eu me vi ali com a vontade de mudar de carreira, não me sentia confortável com o que eu estava trabalhando. Eu estudava direito, terminei o curso de advocacia, né, essa faculdade que, naquele momento, aquela dúvida ali, será que eu estou indo bem, eu não estou, mas eu realmente não me sentia feliz com aquilo. E eu resolvi tomar coragem e sair daquela área, mas era difícil, eu não tinha o mesmo apoio que eu tive para escolher a primeira faculdade com a minha família, mas eu cheguei um dia em casa e me deparei com essa mensagem aqui que foi fundamental para mim. Meu filho vai reger a sua orquestra. Isso aqui foi muito importante para mim porque estava pregado no meu diário, né, na minha agenda, quadrinho da minha mãe é artista plástica aqui do estado, de Mato Grosso do Sul, e essa mensagem eu resolvi acatar. E aí realmente eu fui atrás desse sonho de viver a gastronomia, de tentar viver de gastronomia, né, que é uma coisa difícil. E, obviamente, como eu contei para vocês, primeiro lugar que eu fui, França. Lá me fui, né? Fiz o curso de cozinha francesa, estou aí, ó, com o Paul Bocuse, conheci o cara, ele estava fazendo 80 anos, tinha acabado de operar do coração, fez um menu sanguinário, cara, fora de série. E no finalzinho do estágio, eu fiz o curso, recebi o título de cuisine française, fiz um estágio num 3 estrelas Michelin, Martin Berasategui. Queria conhecer essa carreira de alta gastronomia. Com esse cara eu entendi que eu não sabia nada de cozinha brasileira. No último dia de estágio, nos 3 meses, ele pede para o cozinheiro que está ali fazer um prato
que remete àquilo que ele mais gosta. E eu queria fazer feijoada, esse prato que eu comia todos os sábados na casa da minha avó Zilá, minha avó materna, a Zizi, vovó Zizi. E eu não sabia fazer feijoada. Eu fiz uma caipirinha excelente, ele adorou, aprendi lá em Bonito num carnaval, estava boa, mas a feijoada eu não sabia. Aí eu resolvi voltar para o Brasil e me debruçar na cozinha que a gente tem aqui. Nesse caminho, comecei a trabalhar no primeiro centro de gastronomia, de estudos que acontecia em São Paulo, um movimento mesmo pela gastronomia brasileira, não só conheci os principais chefes, todo aquele movimento da cozinha francesa que aconteceu nos anos 80, 90, no Brasil, com Claude Troisgros, vários chefes que começaram a trabalhar ingredientes brasileiros, mas depois, Alex Atala, Mara Salles, Ana Luísa Trajano, todos ali olhando de uma forma diferente para o que a gente tem, as riquezas do Brasil. E aí eu montei o primeiro centro de pesquisas em cozinha pantaneira lá em São Paulo. Foi difícil, foi árduo, foi um trabalho duro. A gente pesquisar, encontrar ingredientes, encontrar livros, relatos. Iracema Sampaio foi uma das principais personalidades. Eu, além de a ter conhecido, foi uma mulher que escreveu o primeiro livro de cozinha sul-mato-grossense, um legado importantíssimo e basilar. Fiz o meu mestrado em hospitalidade, com a base numa pesquisa de apoio, onde a gente ficou durante um ano estudando e conhecendo as receitas locais. Isso culminou no meu livro de cozinha pantaneira, com 65 receitas, onde eu trago não só técnicas, mas também o conhecimento do que a gente tem aqui na nossa região. O corte lampinado, por exemplo, eu aprendi na pesquisa com o doutor Abílio de Barros. Olha só, esse célebre autor que a gente tem aqui, irmão de Manuel de Barros, contou que a gente enviesa a faca e vai tirando lascas da carne de sol, assim como os pantaneiros fazem os postes de aroeira que dividem as invernadas. Esse corte, essa corruptela da palavra lapidar, empresta o nome lampinar. E as mulheres nas cozinhas lampinam a carne para fazer o caribé, o arroz carreteiro, o macarrão de comitiva, a própria mandioca, os legumes, tabuiaiá, vários pratos nascem dessa técnica, uma técnica nossa. Além dela, muitas outras. São doces de leite, são vários tipos de doces em compota, vários pratos de origem paraguaia, boliviana, os pratos de origem de outros países, como libaneses, até japoneses, né? Afinal, aqui a gente come churrasco com mandioca e shoyu. Isso é típico da gente, isso é muito nosso. E causa espanto para outras pessoas, né? São muitos pratos, muitas técnicas, e que nesse momento de muito aprendizado, levando esses pratos também para fora, cozinhei em mais de 15 países, a convite do Itamaraty, de outras instituições, levei tereré lá para Singapura, fiz também gelato de erva mate também na Itália, lá em Roma, fiz aquela caipirinha lá no Kuwait. Kuwait é um país que não consome álcool, mas eu fiz sem álcool, tá certo? A técnica eu sabia, né? A caipirinha de bonito, nossa batidinha que a gente chama. E tudo isso, além de vários outros pratos, a maioria deles ensinados por 1, 2, 3, 5, 20 mulheres que eu chamo de cunhá fronteiriça, as mulheres da fronteira. A nossa cozinha, nesse yin yang, nesse equilíbrio do masculino e do feminino, ela pende muito mais para esse lado delicado de tempo, de fogão, de técnicas e mais. Essas mulheres, quando eu recebi o desafio de traçar a rota gastronômica pantaneira aqui no nosso estado, eu era recebido, não só muito bem recebido com as cozinhas abertas, mas com seus livros de receitas. Livros de mães, avós, tias. Essas receitas estão ali, vivas, e são feitas diariamente. A nossa cozinha pantaneira. Eu deixo aqui para vocês um recado que estava escrito lá naquela sala de aula, naquela primeira sala, onde eu tive a chance de entender um pouquinho mais sobre gastronomia, entender que a gente tem
gastronomia, a gente tem receitas, porque afinal a descoberta de um novo prato faz mais pela felicidade da humanidade do que a descoberta de uma estrela. Quem rezou essa frase, Brillat Savarin, o cara que fez o desenho da fisiologia do gosto, que falou que a gente sente o amargo, o ácido, o doce, o salgado. Depois foi descoberto o umami por pesquisadores japoneses, aquele sabor que saliva a boca e que é muito presente aqui na nossa cozinha. Para finalizar, a gente tem um preparo bem brasileiro, bem caipira, uma técnica, mas que quando eu falo a pessoa já remete a um tipo de receita, que é a paçoca. A gente conhece ela, maioria das pessoas, principalmente quem não é daqui do estado de Mato Grosso do Sul, paçoca de amendoim. Mas eu convido vocês a conhecerem a paçoca de carne de sol. Essa aqui é a nossa técnica de pilar a carne de sol bem fritinha, com farinha de mandioca também feita na região, e se deliciar com o umami que está aqui, com a técnica de comer devagar, deixar a boca salivar, vocês sentindo toda a história por trás dessa maravilhosa receita, que afinal, isso é paçoca pantaneira. Muito obrigado.